que, para que nós possamos fazer mais pelo Senhor, vai fazer que a gente alcance coisas que aos olhos humanos são inimagináveis. A gente só consegue enxergar isso quando existe uma radicalidade de entrega, de presença, né? Uma radicalidade de querer estar próximo ao Senhor. A falta de santidade pode interromper o Deus e ouvir as nossas orações. Como vamos pedir algo a alguém se não temos um bom relacionamento com aquele que nós precisamos pedir? Eu estava lendo um livro do Charles Finney, né, um grande evangelista, avivalista, né? E ele falou isso, que eu falei, meu Deus, isso é uma coisa tão básica que nós vivemos. Mas como eu posso pedir um dinheiro para o Lobato se eu não tenho intimidade com ele para dizer, Lobato, arruma aí um dinheirinho, né? Tem que ir perto dele, né? Olhar, abraçar, né? Dizer, dar um sorriso para o Lobato, aí ficar preparando ali o ambiente, Lobato, dá um dinheiro aí, né? Mas do nada eu chego, Lobato, pegar quem é? Nós somos cristãos, eu estou levando vocês a entender, e a mim também, que a gente precisa buscar e querer, desejar ter essa intimidade com Deus. Algo que seja natural dentro de nós, mas não simplesmente fazer porque o outro falou para fazer, porque quando a gente faz algo porque o outro falou, eu não quero que vocês façam nada porque eu falei para fazer, porque o pastor falou para você, mas que haja um entendimento na nossa mente, no nosso coração, na nossa cabeça, de que é necessário fazer diferente. Quando a gente faz algo porque alguém pediu para fazer, ou quando você faz algo porque você entendeu que aquilo que precisa ser feito é algo que é coerente com a palavra, é algo que é coerente com aquilo que eu desejo ter como vida cristã. E às vezes nós perdemos essa caminhada. Então a santidade, ela também passa essencialmente por integridade, pela vida que funciona bem. Como eu posso ter uma vida? Queridos, hoje, porque Deus é misericordioso com a minha vida, eu estou aqui pregando, graças a Deus. Mas a correria foi tão grande que eu cheguei aqui, a gente fica nervoso, fica preocupado, né? Está vindo ali, entrei no caminho errado, entrei no engarrafamento para quem pega aquele viaduto para São Cristóvão, e o horário passando, eu nervoso, o horário, você vai chegar às 7h15, eu falei, meu Deus, sabe, o negócio do Google Maps vai dizendo ali, sabe, aquela dinâmica do atraso, do nervosismo, de você não conseguir cumprir algo, e aquilo vai tirando da gente essa vida que funciona bem. Eu estou dando um exemplo aqui simplesmente de um tempo que eu saí lá do Caxambi para cá. Mas eu quero dizer que quando nós não conseguimos entender isso de maneira dinâmica, a nossa vida não vai funcionar bem. Eu quero dizer que nós precisamos ter uma vida que funcione bem, porque nós servimos ao Senhor, mesmo que você esteja vivendo em dificuldades, mas Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele está olhando por nós, Ele está do teu lado, Ele está caminhando contigo para que a tua vida funcione. E Jesus é um camarada alegre. Eu penso assim, né? Eu sei que eu também sou um camarada alegre, gosto de rir. É isso, pastor Samuel? Graças a Deus, coisa boa. Jesus era um cara alegre. Se ele fez o primeiro milagre lá na boda de Caná, no casamento, é alegria, casamento é alegria. Então ele tinha espaço na agenda dele para a alegria, tinha um espaço, porque ele podia ter dito, não, casamento eu não vou fazer milagre, porque casamento é um ambiente muito alegre, o evangelho é de peso, o evangelho não tem alegria, não vou para lá. Não foi isso que ele fez. Mostra que ele é um camarada alegre, mostra que mesmo em meio à dificuldade a vida funcionava bem. Nós como cristãos somos, mediante a busca dessa santidade, mediante a busca dessa aproximação com o Senhor, mediante essa radicalidade, nós vamos fazer com que a nossa vida funcione bem. Se a tua vida não está funcionando bem, eu estou te dizendo, busque radicalmente a presença do Senhor. Se você não tem um horário de manhã, busque de madrugada. Se você só tem 10 minutos, que você precisa, você busque nesses 10 minutos, mas eu quero entender que nós precisamos buscar, porque essa santidade faz com que a vida funcione bem, e foge de nós o pecado que nos afasta do Senhor, tira de nós o pecado que nos afasta de Deus. Como nós somos suscetíveis a viver um tempo de pecado, se envolver em confusões, é uma doença espiritual que nos arrebenta e que tira de nós a alegria. Eu, queridos, mais um exemplo. Eu tenho uma. O meu sogro está doente.
tem Parkinson e Alzheimer. E isso fez com que a minha vida conjugal sofresse em algum tempo uma grande mudança. Por quê? Minha sogra está bem, mas a gente fazia o quê? Minha esposa saía do Caxambi, ia para Vista Alegre, lá depois de Alcântara, para ficar 7 dias da semana com a minha sogra e com o meu sogro, e depois vinha para cá, a irmã dela ia, e a gente fazia esse revezamento. Até hoje nós ajustamos tudo, graças a Deus. Mas até que nós conseguíssemos ajustar essa questão, foi uma briga muito grande, porque um dia eu estava em casa sozinho, como pastor, sou pastor, e eu fiquei porque a esposa saiu, e nada pior para um homem é descobrir que a esposa vai ficar 7 dias fora, e eu lá um dia sozinho, deixei a minha mente ficar navegar, e eu comecei a contabilizar, pastorzão, 7 dias fora, no mês são 14 dias, né? Então significa que, resumindo a conta, no ano de 360, se eu vai ficar 15 dias fora no mês de 30 dias, significa que se isso se perdurar até o final do ano, eu vou ficar 180 dias sem a minha esposa do meu lado. Olha, deu um desespero. Deu um desespero. A cabeça começa a voar, o inimigo começa a falar, não, você não pode fazer, tem que ser, tomar providência, tem que ir lá e não sei o quê, né? Você sabe quando você dá espaço para a mente, para as coisas ruins? Acontece isso com você, quando você se vê ameaçado, quando você se vê aborrecido, quando você se vê em meio à confusão, que você não vê solução. E eu fiquei aborrecido, fiquei nervoso, até que um dia, mediante todas essas questões, eu resolvi tirar satisfação dessa questão. E eu fui reclamar. Fui lá na casa da minha sogra, sei lá se ela está ouvindo. Essa história, ela sabe da história. Mas isso não estava nem para ser contado, mas eu acho que isso edifica muito. Eu vi muita gente falar, pastor, eu aprendi contigo naquele processo. E eu fui lá na casa da minha sogra, juntei a minha cunhada, falei uma série de coisas para ela da maneira errada. O que eu falei podia até não estar errado, mas a maneira que eu falei foi a maneira errada com um cristão que busca ser santo, que busca a presença do Senhor. Cheguei lá, como se diz assim, meti o pé na porta. A sogra ficou triste, uma confusão danada, eu criei uma situação difícil demais. Falei, beleza, saí de lá com o peito estufado e resolvi o problema. Entrei no carro, pastorzão, acho que se eu andei 1 quilômetro foi muito no carro. O Espírito Santo veio, ei, você viu o que você fez? E aí, você é pastor, eu sou uma pessoa, e eu comecei a me envergonhar. Falei, meu Deus, eu sou o cara que busca a santidade, eu sou o pastor, mas eu dei espaço para que as coisas ruins tomassem conta do meu coração, porque eu não vigiei. Em meio às minhas lutas, eu deixei que a santidade saísse e entrasse em mim, o velho homem. Olha que eu não sou nem um cara bravo, eu sou um cara muito devagarzinho, não gosto nem de brigar na rua, porque vocês sabem por quê, não tem condições nenhuma com esse risco todo aqui, então eu falei, meu Deus, eu não me reconheci, eu me arrependi daquilo que eu tinha feito, aquela confusão. Eu estou resumindo aqui a história, eu tive que voltar lá para pedir desculpa, 2 caixas de bombom, meu cunhado, minha cunhada, gente, quase pedindo de joelho, me perdoe, porque eu não podia jamais ter feito isso com vocês. Eu jamais poderia falar daquele jeito. Afinal de contas, eu sou pastor, eu sou um cristão. Eu quero estar próximo ao Senhor, ser de santos como o Senhor é santo. E na santidade eu não vejo espaço para briga, eu vejo espaço para diálogo. Mas para briga, falar alto, criar uma situação de desconforto, quando na realidade eu teria que levar o conforto, isso foi totalmente fora daquilo que eu estava esperando. Isso significa que eu deixei que atilada a minha santidade. Agora, por que isso ocorreu? Porque um dia eu me vi sozinho dentro de casa, fiz a contabilidade que a Silvia ia ficar 15 dias fora, descobri que eu ia ficar 180 dias sem a Silvia, e isso me trouxe uma atitude humana, ao invés de buscar em Deus uma solução. Vocês estão entendendo a questão da santidade? De a gente buscar a presença do Senhor. Eu olhei que eu sou pastor, eu leio a palavra, eu oro, eu busco, peço perdão pelos pecados, eu choro, eu reclamo com Deus, eu digo, Senhor, eu preciso melhorar, mas naquele momento eu deixei sair do meu coração
palavras que me afastaram do Senhor. O Senhor foi muito misericordioso comigo, que me deixou voltar lá para pedir desculpa, mas eu poderia não ter condições de ter perdido a amizade do meu cunhado e minha cunhada, com uma amizade de quase 40 anos, mas a minha falta de busca da presença me fez perder. Eu deveria ter fé e entender que se Jesus está comigo, se pela fé eu iria entender que o Senhor ia agir naquele momento e que as coisas iriam acontecer da melhor maneira. Eu voltei e o Espírito Santo falou para mim: você vai fazer o teu melhor. O melhor, Senhor, o melhor. O melhor o que é? Eu sou da minha sogra, estou lá em casa agora. Fica lá. Meu filho deixou o quarto dele, foi para o quarto empregado, os dois estão lá no quarto dele. E, amados, o que parecia ser algo difícil se tornou algo prazeroso, se tornou algo alegre. Eu estou felizão. Eu vou na casa da minha cunhada, meu cunhado, sento lá, converso com ele, rio. Eles mudaram de lugar, foram morar em Niterói, num lugar bonito demais. Eu gosto de estar lá próximo a eles, porque eu entendi que quando o Senhor diz ser de santos como eu sou santo, determina também radicalmente abrir espaço. Então, não vejo problema nenhum. Falei para minha esposa: pode ficar aqui o tempo que quiser, não tem problema nenhum. Mas se eu não tivesse dado espaço para essa busca dessa santidade, eu não conseguiria alcançar isso, porque meu coração ia simplesmente estar voltado para minhas coisas, para aquilo que eu achava melhor para mim. Então, quando você pensa em santidade, essa santidade radical, pode ser que você tenha que abrir mão. Meu filho abriu mão do quarto, está no quartinho de empregado. Está lá, tranquilo. Eu na minha casa tenho agora 2 pessoas, e o Senhor trouxe uma paz tão grande, uma paz tão grande, que aquilo que nós deixamos de ter não interfere naquilo que Ele deu, que é a paz. Santidade, busca. Às vezes nós deixamos de ter coisas que o Senhor tem para nós, porque nós brigamos pelas nossas coisas, como se nós não tivéssemos Deus para resolver aquilo que eu estou tentando resolver. Eu tentei resolver e dizendo agora, na minha força, na força da sabedoria humana, agora eu não estou falando da força física não, né? Na minha força dos meus argumentos, da minha intelectualidade, né? Da força do homem da casa, que queria que definir uma coisa, eu acabei deixando de dar espaço. A minha vida, não deixei margem para Deus agir e perdi essa experiência. Então, quando nós começamos a olhar essas questões, para você buscar essa santidade radical, você precisa tirar o foco de você e colocar o foco em Deus, colocar o foco na presença do Espírito Santo em você, porque radical é radical. Se é para ser radical, eu vou ser radical. Eu tenho que abrir mão para... como é que eu vou abrir mão de algo tão importante para mim? Se eu olhar para mim, eu não consigo, mas se eu olhar para Deus, por isso eu com você. Aleluia. Porque a tua palavra diz: ser de santos como eu sou santo. Eu não posso carregar no meu ombro o peso de ter sido empecilho, ter sido pedra de tropeço na vida de alguém. Não posso. Radical. A radicalidade nos faz, eu tiro o foco, então eu não posso colocar o foco em mim, preciso colocar em Deus. Isso é radical para a aproximação dele. Talvez você até pense: esse pastor é muito bobo, né? Recebeu, aplicou. Quando a gente vai pensando humanamente em algumas coisas, quando a gente deixa... Você é cristão e cristã, eu estou falando para cristãos e cristãs aqui, vocês entendem o que eu estou falando, que a radicalidade significa tomar decisões, porque você precisa ter intimidade com Deus, porque intimidade com Deus gera santidade. Vocês já escutaram essa frase não é minha, mas a intimidade com Deus, ela gera a santidade. Eu deixei de ter intimidade com Deus por alguns dias, fugiu de mim a santidade, eu tomei um caminho errado. Mas entenda, intimidade gera santidade, a santidade gera autoridade, e a autoridade gera conquista.
Você quer conquistar? Você precisa ter intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus vai fazer você querer ter a santidade no teu coração. A santidade no teu coração vai fazer com que a tua palavra, a palavra que você vai proferir, seja na vida de outra pessoa, vai ser uma palavra que vai gerar conquista. Porque quando você tem um direito, você tem dias que você não levanta falando, opa, hoje eu sei que o Espírito Santo está comigo. Deus abençoe, profetiza a bênção sobre a tua vida, né? Se você tem esse hábito, né? Você desce a mão de alguém na rua, que Deus abençoe profundamente, porque você teve intimidade com Deus, você buscou, você acordou, cheio do Espírito Santo, teu olhar muda, teu pisar muda. Mas quando nós saímos meio cambaleante, macambúzio, né? Meio ali, aborrecido com alguma coisa, parece, eu não quero nem que ninguém fale comigo hoje. Porque se falar, eu sou capaz de perder a santidade. Mas nós, para que a gente viva uma santidade radical, a gente não pode viver uma vida de altos e baixos. O meu desejo, o seu desejo é, Senhor, que todos os dias eu tenha intimidade contigo. Porque a intimidade contigo não vai deixar eu perder a minha santidade. A santidade vai trazer autoridade para a minha fala, a autoridade da minha voz vai trazer conquista. Então essa dinâmica de vida, beleza, ela é algo que nós precisamos ter. E para terminar, vou ler algumas coisinhas aqui, acho que Deus foi trazendo ao meu coração, apesar da correria, espero que vocês vão me entendendo, né? Mas uma coisa importante para a gente começar a viver isso, o Senhor me trouxe ao coração, como iniciar o processo dessa santidade, buscar essa santidade. Nós temos que nos arrepender. Arrependimento é algo que precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. E todas as vezes que o Espírito Santo falar para você assim, tu pisou na bola, você tem que dizer, e eu preciso dizer, Senhor, me perdoe, porque não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria agir. E se for necessário você voltar lá em Vista Alegre, depois de Alcântara, orando no Caxambi, para dizer, me perdoe, porque eu agi dessa maneira errada, mas eu não posso carregar em mim um peso de algo que eu fiz errado, porque isso vai atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. Se é necessário, você tem que ir lá e fazer isso, porque o arrependimento traz ao Senhor um sentimento do desejo da gente tem de querer acertar, e você voltar e pedir perdão muitas vezes é uma atitude radical. Atitude radical, santificação radical, para aproximar de um Deus que é santo. Isso não é brincadeira. E isso não é, a conquista, ela é a cereja do bolo. A conquista é a cereja do bolo. Mas quando você começa a viver essas coisas, mesmo que você não tenha a conquista que você queira ter de imediato, você vai entender que só a presença do Senhor vai bastar para você ser uma pessoa diferente. Aquilo que muitas vezes você estava desejando, como eu desejava ter, pensei que o ideal para mim era ter a minha casa tranquila, né, quando eu entendi que mesmo que a partir do momento que eu cedi o meu espaço, eu tive paz, essa conquista foi muito maior para mim do que qualquer coisa que eu poderia ter materialmente. Não valeria a pena. O que vale a paz da minha família? Então que nessa noite você possa ter esse desejo de buscar essa santidade, esse desejo de ter na sua margem do seu dia a dia, do teu livro, da tua página que é escrita, um espaço para que você possa ter a busca do Senhor, para que você tenha intimidade com o Senhor, porque a intimidade vai te levar à santidade. Você não consegue chegar a uma santidade, buscar a santidade, se não tiver intimidade com aquele que pediu para que você seja santo, porque essa intimidade vai te gerar conquista, autoridade, e a autoridade vai gerar a conquista que você tanto quer. Que nessa noite o Senhor possa nos abençoar, que essa noite o Senhor possa fazer a gente refletir de maneira muito intensa, porque nós somos cristãos, nós somos diferentes. Eu acho lindo mesmo. Nós somos privilegiados, pastor, porque o Senhor
Senhor. E nós temos posse de algo muito valioso, algo profundamente especial que o Senhor preparou para aquele que os ama, para aqueles que têm amor a Ele, que buscam a sua presença. E isso Ele quer entregar para mim e para você. Amém.